No ar, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Atitude de Mulher. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Aqui quem vos fala é a professora Jaci Proença. Muito obrigada a Deus por esta rica oportunidade e muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanha toda semana. A partir de agora, eu e você numa fina sintonia através do programa Atitude de Mulher. Em se falando de atitude, nós estamos com uma mulher que tem muita atitude, que todos nós respeitamos. Eu posso dizer assim, eu a amo. Então, portanto, eu tenho plena convicção que você, ao ouvir um pouco dessa história, dessa mulher que eu estou me referindo, que já se encontra aqui conosco, vocês vão concordar plenamente comigo. Mas eu só vou revelar o nome logo após esse breve intervalo, viu? Não saia daí que eu volto logo, logo. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já. Tudo que eu queria era um super escudo indestrutível. Uma capa para me tornar invisível. Velocidade ultrassônica para correr. Poder de telepatia para pedir ajuda em silêncio. Ou, pelo menos, um coração de ferro. Abuso sexual não é fantasia, nem brincadeira. Fique atento aos sinais. Mudança de comportamento, ansiedade, agressividade, isolamento, incômodo com a presença de algum adulto, inclusive parentes. Para proteger as crianças e jovens, não precisa ser super-herói, só precisa ser gente. Contra o abuso sexual, atitude é o seu superpoder. Denuncie. Ligue 100. Uma campanha da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Estamos apresentando Atitude de Mulher. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e conforme eu disse na abertura dele, nós estamos aqui com uma mulher que todos nós respeitamos, admiramos pela grande atuação que ela tem. Eu estou falando da professora Marisa Beatriz, pedagoga, ativista dos direitos da pessoa idosa, sindicalista. Ela foi autora de um projeto extremamente importante, que é o Estatuto Estadual do Idoso e também da Delegacia Estadual de Proteção à Pessoa Idosa. E como não se bastasse, ela ainda tem uma série de outros trabalhos, projetos direcionados à pessoa idosa, mulher vítima de violência, negros, moradores de rua, criança e adolescente, que estão inclusive tramitando na Assembleia Legislativa. E ela também foi autora da cartilha sobre sexualidade do idoso. Então, professora Marisa, seja bem-vinda ao programa Atitude de Mulher. Obrigada, Jaci. Quanto a esse amor, é compartilhado com você, né? Eu também te admiro muito, tenho um amor, um carinho muito grande por você. E vamos discutir sobre os direitos do idoso. Bom, então tem muitas questões a serem abordadas. Nós vamos aqui tentar pegar as questões principais. Só que antes de adentrarmos diretamente no assunto, nossos ouvintes gostariam de conhecer um pouco mais a professora Marisa. Então, professora Marisa, quem foi e em quem se tornou? A professora Marisa é descendente da família dos Figueiredo de Poconé e dos Souza de Coxim, né? Meu pai, a minha mãe, e assim, sempre batalhei, sempre lutei, sempre estudei para poder servir de exemplo, inclusive para os meus filhos, né, Jaci? Porque você só pode ter esse exemplo se você tiver com que contribuir. Certo? Certo. E aí, é essa pessoa simples que você conhece, sabe? Eu luto, eu brigo, eu subo em cima de caminhão, eu faço greve, eu saio junto com os aposentados no paredão contra o governo. E a gente vai seguindo em frente, né? Lutando pelos direitos da pessoa idosa.
Mas, professora Marisa, nós sabemos que a senhora ainda tem uma representação em espaços importantes, em conselhos, né? Sim. Quais são esses conselhos que a senhora integra? O conselho do IFMT, né, do Instituto Federal, como conselheira da educação, e no Conselho Fiscal do MT Saúde, que eu fui nomeada pelo governador, estou lá até hoje, né, e exercendo o que é complemento da minha vida de trabalhadora, né, de pessoa que lutou muito para chegar onde chegou. Eu fui funcionária do antigo IPMAT, com a extinção. Eu fui para o IML, por incrível que pareça, foi o lugar onde eu aprendi muito, sabe, Jaci? IML. Isso, eu aprendi muito com aquelas pessoas que já tinham ido embora, né, que para mim serviu muito de exemplo de muita coisa, de muito sentimento, de muito amor, de amor ao próximo mesmo, né, que eu falo assim, Deus me colocou ali para que eu aprendesse o que é o amor, o que é o respeito. Porque você está ali, deitada naquela cama, né, e pronta para ser necropsiada, e você fica pensando assim, poxa, minha vida é isso, né? É muito sofrimento, você aprende a lidar com o sofrimento dos parentes, e seu mesmo, você trabalha aquilo dentro de você. Vai se colocando na condição do outro, né? Sim, colocando no sofrimento daquela pessoa que está ali para reconhecer seu parente, né? Naquela dor imensa, eu ficava assim, muito triste, principalmente quando era uma criança que chegava ali para isso. Então, tudo isso contribuiu para a minha formação, né? Que foi pedagogia, que eu fui para a área da educação, magistério, pedagogia, e agora eu estou com a matrícula trancada como acadêmica de Direito, mas vou voltar. Bom, a gente conhecendo a professora Marisa sabe que com certeza ela vai retomar o curso de Direito dela. Tem filhos, professora Marisa? Eu costumo dizer assim, Jaci, que eu tenho 4 filhos, né? 3 são meus filhos e a 4ª é a minha mãe, né? Que é portadora do Alzheimer. E que quando você pergunta para ela, quem que é essa pessoa que está na sua frente, que sou eu, ela diz assim, é minha mãe. Então, eu adotei... Os papéis aí foram invertidos. Então, eu adotei como minha filha, né? Porque é dependente total de mim, em todos os sentidos. Né? Bom, então vocês estão percebendo, né? Só por esse breve histórico de vida da professora Marisa, só vem reafirmar que eu disse, é uma mulher, assim, guerreira, né? Que assume, né, a condição que se encontra, enfrenta os desafios e, felizmente, eu digo sempre, né, que graças a Deus tem sido uma mulher vencedora. Olha, nós vamos agora para um breve intervalo, mas eu estou voltando logo, logo, espero que você não desligue seu rádio, tá bom? Eu volto já, já. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já, já. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos apresentando Atitude de Mulher. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e dando continuidade na entrevista com a professora Marisa Beatriz. Como eu disse, pedagoga, ativista dos direitos da pessoa idosa, sindicalista e autora de diversos trabalhos aí de projetos que estão tramitando na Assembleia Legislativa. E tem uma questão que eu não anunciei, palestrante de primeira qualidade, viu? Ela está sempre à disposição para cooperar, né, com diversas organizações. Inclusive, falando isso, professora Marisa, este ano, inclusive, nós fomos parceiras, né, a convidamos para estar falando sobre esse tema dos direitos da pessoa idosa junto às artesãs do projeto Feira Popular de Artesanato na Praça. As artesãs, assim, sempre que a gente se encontra, elas perguntam da senhora, já incluem a senhora nas orações delas, enfim,
né? Foi amor, assim, à primeira vista mesmo, né? Verdade. Então, falou sobre os direitos da pessoa idosa. Professora Marisa, quais são os direitos da pessoa idosa que a senhora destacaria hoje aqui no programa Atitude de Mulher? Olha, professora Jaci, eu sinto assim, eu fico muito triste quando eu vejo que a gente envelhece e com esse envelhecimento a gente vai perdendo valor. A senhora entendeu? Enquanto a senhora está jovem, está trabalhando, a partir do momento que a senhora aposenta, já entra uma palavra que eu acho ridícula. Eu não aceito quando eu estou fazendo palestra, alguma coisa, que é aquela pessoa velha. Não é pessoa velha, é uma pessoa idosa. Porque velha é coisa que você não usa mais, você encosta, põe de lado, põe no lixo e pronto. E outra palavra que eu não gosto que use, isso aí eu já debati muito com os nossos governantes, é quando dizem assim, o idoso aposentado é inativo. Esse inativo também eu não aceito. Nós não somos inativos. Porque eu sou aposentada e não estou inativa. Exatamente, nem eu, você entendeu? Então, toda vez que eu ouço essa palavra, eu peço para trocar. Eu tive num congresso de aposentados em São Paulo e eu tive cara a cara com o Alckmin. Então, quando eu fui fazer as perguntas para ele sobre home care em relação ao SUS e aos planos de saúde particular, ele se referiu a uma fala assim, a pessoa inativa, eu levantei de novo e pedi a palavra para ele, sabe? Falei, olha, eu gostaria que o senhor se referisse a nós, né, como idosos e como pessoas sem esse nome inativos. Porque chega a ser ridículo, porque se eu sou inativa, eu estou contribuindo para a sua aposentadoria. Então, eu não sou inativa. Né? Se eu saio na rua, se eu brigo, se eu faço greve, se eu faço projetos, você não é inativa. Se você está dentro de casa, se você está trabalhando, você não é inativa. Inclusive, agora, eu estou achando excelente o projeto, não sei se você acompanhou, da Gisela Simona, onde ela fala assim, que a mulher, ela está dentro de casa, ela chega do serviço e está dentro de casa. Então, tinha que ter uma complementação naquela aposentadoria dela. Por quê? Porque ela chega em casa e ela trabalha. E se você brincar muito, o trabalho é dobrado. É filho, é marido, é casa, é comida, é tudo para você fazer. Sim. Você entendeu? Então, são duas palavras assim que eu risco do vocabulário, que eu não gosto, não uso. E, assim, os meus projetos são muitos mais direcionados à pessoa idosa. Porque eu sinto, assim, a desvalorização daquela pessoa. Em todos os campos, assim, que você vai, você sente a desvalorização. Você vai num banco, você sente. Você vai no mercado, você sente, porque não respeitam o que está escrito lá na placa, que é para a pessoa idosa. Prioridade, né? Prioridade. E onde está essa prioridade? Nenhuma. E aí você olha na fila, tem várias pessoas novas tomando nosso espaço. Né? Então, são projetos assim que eu brigo muito, e essa inserção do idoso no mercado de trabalho é um projeto meu. Ele passou com o deputado João Batista na época. Sim. Né? E o que é a inserção do idoso no mercado de trabalho? Ele aposentou. Aquela aposentadoria dele não dá para ele pagar luz, água, um plano de saúde decente. Né? Não dá para ele comprar os remédios dele. Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai voltar para o mercado de trabalho. Ele está voltando para o mercado de trabalho para que ele possa complementar e pagar a aposentadoria dele dos remédios. Né? Daquele remédio, daquele plano de saúde, da sua luz, da sua água. E assim, tem que ser valorizado isso aí. Esses projetos que você faz, ele tem que sair de dentro dos gabinetes. O governador, ele tem que respeitar quando apresenta um projeto desse e que você vai divulgar isso aí para a pessoa idosa. A pessoa idosa, ela precisa saber dos seus direitos. Você quer ver uma coisa assim que eu estou lutando muito, ainda não consegui, com que o Estatuto Estadual do Idoso seja equiparado ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você falar com uma criança, ele vai dizer para você assim, não olha desse jeito para mim, não me dá uma palmada, porque eu sei na onde que eu vou. E o idoso, se você chegar numa sala de aula e perguntar, não sabe te responder. Não sabe. Quais são os direitos da pessoa idosa? Não é divulgado,
não é falado, ou quando fala é muito rápido, muito breve, que você não consegue captar aquilo que é seu direito. E quando você tem a cartilha dos direitos da pessoa idosa, é uma letra tão pequena que aquele idoso não consegue acompanhar. Ler. Você entendeu? O que tem que ser feito? Primeiro, por exemplo, vamos pegar um mercado. Você tem que capacitar aqueles seus funcionários, para que a hora que chega a pessoa idosa, ela seja prioridade, ela seja bem tratada, ela não leve gozação, como costumam fazer em filas, né? Ah, a filha de idoso, deixa aí, sai daí, vamos para cá. Como se você tivesse uma doença que fosse contaminar. Mas não respeita quando precisa estar ali no lugar dele. Então, é uma série de coisas assim que você precisa brigar para que isso seja realmente validado, né? Esse Estatuto do Idoso, por exemplo, Jaci... Inclusive, eu ia até perguntar, como que se deu esse processo para elaboração, assim, professor? Porque eu sei que o processo desse não é fácil. Não é. Eu estava sentada na casa de uma tia minha e ela estava numa cadeira de roda. E assim, cabecinha branca, já não andava mais, muito doente. E a minha mãe do lado. A minha mãe, ela teve ela vem de 13 filhos. E só ela, hoje, é a semente nossa, né? E eu tinha um primo, Luiz Carlos Campos, que ele trabalhava com Roberto Nunes, em seguida trabalhou com Chica Nunes, em seguida foi para Cival. E eu conversando com ele, falei, Luizinho, que era o nome que a gente chamava, né, Luiz Carlos Campos, a gente precisa ver uma maneira de amparar essas pessoas. Que hoje são eles, Luiz, amanhã somos nós. Né? E começamos estudando, e um dia uma pessoa me deu do Japão. Um estatuto que havia no Japão, onde você sabe que é o país que mais valoriza professor e valoriza a pessoa idosa. Se você comprar um lápis lá, Jaci, 1% daquele lápis já vai cair diretamente no fundo do idoso. Né? E a gente começou a conversar e fomos começar, pedimos para fazer a tradução daquilo e fomos estudando e que saiu o nosso. Quando eu saí na Assembleia, procurando para ver quem que podia fazer aquilo, passar aquilo como lei, vários deputados falaram para mim assim, professora, idoso não dá voto. Vou mexer com o idoso para quê? Deixa o idoso quietinho na casa dele, deixa ele quieto lá, vai mexer para quê? Eu falei, não, engano seu. O idoso, tanto é que hoje em dia você vê que o idoso vai votar. Sim. Sim, entendeu? Tem pessoas de 80 e pouco, até 90 anos que vai lá na fila e vota. Meu pai, que vai fazer 85, ele fala, eu nunca deixei de votar. Pois é. E elege, né? Com esses votos daí você elege um candidato. E aí foi para cá, foi para lá, até que conseguimos passar, aí Dante de Oliveira deu andamento, aí chegou até Silval, que eu costumo falar assim. Uma das coisas boas que Silval deixou para a gente foi isso. O Estatuto Estadual do Idoso, a Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa. Veio logo na sequência? Logo em sequência. Foram 2 projetos nossos, assim, que entrou valendo. Bom, gente, vocês estão percebendo que o assunto requer um tempo maior. E nosso programa tem apenas meia hora, né? Mas, de todo modo, eu espero que a professora Marisa, posteriormente, aceite o novo convite para estar aqui retornando e a gente aprofundando essas questões. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já. Mulher em Sintonia. Para denunciar ou buscar ajuda para vítimas de violência contra mulheres, é só ligar na Central de Atendimento à Mulher no número 180. A Central de Atendimento à Mulher presta uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, bem como reclamações, sugestões ou elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. O serviço também fornece informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso. A ligação é gratuita
gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. São atendidas todas as pessoas que ligam relatando situações de violência contra a mulher. O Ligue 180 da Lei Maria da Penha atende todo o território nacional e também pode ser acessado em outros países. Essa é a nossa dica de hoje. Mulher em Sintonia. Estamos apresentando Atitude de Mulher. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e praticamente já nos dirigindo para a finalização dele, né? Mas tem uma questão que eu acho extremamente importante tratar com a professora Marisa, que precisa ter uma atenção especial para isso. Professora Marisa, a senhora foi autora de uma cartilha, né, sobre sexualidade do idoso. O que levou a professora a escrever essa cartilha e quais são os aspectos que a senhora aborda nessa cartilha? Essa cartilha, Jaci, era justamente para ensinar a prevenção, né? Não é como falavam na época, assim, a professora está ensinando o idoso a fazer sexo. Não era isso. Era a prevenção. Tanto que ela foi escrita assim por sexólogo, Sim, por cardiologista, por professor de educação física, por geriatra, gerontólogo. Então, eu e vários profissionais da área. Então, a gente se ensinava tudo, você entendeu? De como você proceder, quais são as doenças, quando você deve ir para o médico, o que você tem que fazer para prevenir tal doença, tal coisa. Né? E, infelizmente, no governo do Braille Maggi, ele emitiu pouquíssimas cartilhas. Então, não deu para sair para Mato Grosso inteiro, né? E destacar isso aí, porque é a prevenção. Né? E o preventivo precisa ser feito. Por exemplo, nós estamos chegando numa época, Jaci, que a pessoa idosa, ela, antigamente, os homossexuais eram os primeiros, né, que eram a contraírem da AIDS. Hoje em dia são os idosos. Né? O câncer bucal nunca foi estudado e agora o câncer bucal alastrou. Né? No tratamento com a prótese, no tratamento dos próprios dentes, se ainda tiver, no tratamento, inclusive, na hora de fazer amor. Né? Que a gente sabe que existem vários tipos de maneira de fazer, e é o preventivo. Então, essa cartilha esclarecia muita coisa. Por exemplo, pega um copo de água, põe um bicarbonato, solta a sua prótese lá. Né? E assim a gente ia ensinando. E para mim a decepção muito grande ultimamente, eu estou muito triste porque eu vi as CCIs fecharem as portas, né? Para os consultórios odontológicos, para os geriatras, você já não encontra mais isso lá. E CCI não é feito só, Jaci, para você ir lá dançar, para você ir lá jogar, não. Isso, inclusive, é um aspecto que a gente tem que contestar mesmo. Porque quando se fala de idoso, eu acho que política pública para idoso é só ter baile, né, e passear. Sim. Mas será que esse idoso está em plenas condições para poder usufruir disso, inclusive? Tem outras questões importantes antes, né, professora Marisa? Eu, por exemplo, Jaci, eu trabalhei com educação para o idoso. Eu venho da ProSol, da antiga ProSol, eu trabalhei dentro do Conselho do Idoso. E dentro desse Conselho do Idoso eu fui vendo várias coisas, passou vários conselheiros que a gente conversava e trocava ideias, né? E sempre eu fiquei preocupada assim, o idoso, vamos dar aula para o idoso, né? Porque ele chega lá, Jaci, ele não quer aprender verbo, essas coisas, ele quer simplesmente deixar de pôr o dedo na sua identidade. Quer aprender a ler, escrever ele quer e assinar o nome dele. É a única coisa que ele fica... Se você vê no final, como ele fica maravilhado de poder escrever aquele nome. Eu passei por essa experiência, sabe? Professora Marisa, e uma experiência que foi emocionante para quem aprendeu a ler e escrever, emocionante para mim. Porque, por exemplo, eu participei, né, da equipe na Secretaria Municipal de Educação, que naquele processo de transição do Mobral para a nova forma de ensino, né, que foi... Antes era alfabetização de jovens e adultos, aí depois passou para educação de jovens e adultos. Então, nós instituímos a primeira equipe no município de Cuiabá. E com essa experiência, primeiro, aí depois sendo supervisora, depois estando acompanhando os processos na sala de aula,
era uma das maiores emoções que eu já vivenciei. Quando ele conseguia, o idoso conseguia escrever o seu próprio nome. Eles entravam em lágrimas de emoção. Isso daí eu ficava maravilhada de ver isso. Porque eu estava habituada a lidar com a alfabetização de criança. Mas do idoso, a importância disso para uma pessoa idosa é maravilhoso. E assim, vários projetos, sabe, Jaci, que tem, por exemplo, eu fiz mandei para o MEC, até hoje a gente não sabe que fim que levou, que era a inserção do Estatuto do Idoso como uma matéria no currículo, principalmente do pessoal da área de medicina, né? Porque eles precisam conhecer. Você pouco vê falar assim, Alzheimer, que antigamente falava Alzheimer, aquele velho está caduco, né? E não é. E falando de uma forma tão pejorativa, né? Aquele velho está caduco. Ou então, outra coisa assim, quando foi feita a cartilha do idoso, os jovens falavam assim, e ele passava ali com uma criança no braço, fizeram para ele não sabe. E ele, aquele jovem sem saber que até os 100 anos o homem é capaz de fazer um filho. A mulher não, a mulher estaciona, mas o homem não, sabe? Então, é assim, uma tiração de sarro, uma gozação, que você fica decepcionado. Eu tenho medo até, inclusive, de envelhecer mais ainda. Porque hoje em dia você não vê mais os filhos com aqueles carinhos de antigamente. Era bom, era mal, mas ele ficava com o pai. Hoje em dia, não, vamos pôr ali naquele asilo, custa 5 mil reais, vamos pôr lá. Né? E aí você põe lá, aí você quase não vai ver, você deixa abandonado, né? Os próprios projetos do governo não amparam. Né? Você vê que não... Você não vê projeto do governo amparar naquela pessoa idosa. Eu digo amparar no sentido amplo, né? Não é você dar uma cesta básica, você dar um leite, não é isso. Você dá uma fralda na clínica da família, não. É garantir que aquele idoso tenha uma qualidade de vida no final. Garantir a integridade daquele idoso, sabe? Né? A plenitude, né? Isso. Então, e várias, eu pedi inclusive para Emanuel Pinheiro se havia a possibilidade de inserir a dança sênior dentro das CCIs. Porque o que a dança sênior faz? Ele movimenta você inteira. Ele movimenta somente as articulações. Você pode dançar sentado, você pode dançar em pé, você entendeu? E a gente não consegue. Hoje inclusive, eu vi um artigo esses dias, professora Marisa, dizendo, sempre se coloca assim, a natação como esporte mais completo, que movimenta tudo. E tem um estudo, uma pesquisa que mostra que a dança é superior à natação. É o que mais movimenta o ser em todos os sentidos, é a dança. A dança cena, por exemplo, eu consegui implantar agora a Namorada do Ouro. Né? Levei a professora Ana Maria, que é uma CCI? Não, no bairro. No bairro. Levei a professora Ana Maria, que é uma das dirigentes regionais da Dança Sênior Brasil, e ela está com os alunos lá. Então, você vê idosos de todas as idades, aqueles idosos que estão sentados no banquinho, fazendo os exercícios da mão, da articulação, da cabeça, né, para tentar cair aquele equilíbrio que a dança sênior traz. E qual que é o custo, Jaci? É mínimo para você implantar isso na CCI. Né? Agora você fica assim, vamos levar os idosos para passear, nada contra. Você pode levar, mas é um risco muito grande. Você está transportando vidas. Existem rios, sabe? A alimentação que você fornece ali é uma alimentação que você tem que ter cuidado. O idoso não pode comer farofa. O idoso não pode comer pão francês. O idoso não pode comer geleia, não pode comer manteiga em excesso. Então, são coisas assim que, se você parar para pensar, não dá para você fazer esse tipo de passeio. É arriscado. Bom, gente, a nossa prosa está muito boa, mas nós vamos aqui pedir para a professora Marisa, né, fazer as suas considerações finais, porque o nosso horário já se foi, né? Eu sei que você vai falar, mas que pena, acabou. Mas é isso mesmo, a professora Marisa volta, viu? Professora Marisa, foi uma satisfação muito grande, uma alegria imensa em meu coração poder recebê-la aqui e a senhora poder compartilhar conosco, né, com os nossos ouvintes, todos esses conhecimentos que a senhora adquiriu ao longo desse tempo, se dedicando, estudando, buscando, lutando por direitos da pessoa idosa. Então, muito obrigada, né, pela sua participação, tá? Seja sempre bem-vinda aqui. Eu que agradeço, Jaci, de poder contar para vocês aqui um pouquinho do que é a luta do idoso, né?
Eu costumo dizer que aquele idoso, ele tem que saber seus direitos. E como que ele vai saber seus direitos? Através das leis. Precisa ser divulgado em televisão, porque não é todo idoso que sabe ler. Aquelas letrinhas muito pequenininhas não tem que acabar, tem que ser letras garrafais que a pessoa possa ler e entender, né? E procurar saber mais sobre seus direitos, cobrar da sociedade, cobrar dos governantes o que é direito dele, em todas as áreas, em todos os sentidos. E estou à disposição, quando você precisar, estamos aqui. Tá certo, é isso, gente. Nós encerramos a nossa entrevista, né, desta semana e eu quero aqui, com muito carinho, desejar tudo de bom para você e já te aguardando na próxima semana também, viu? Até mais e fiquem com Deus. Termina aqui Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Um abraço a você e até o nosso próximo encontro.